Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro de 1839. Perdeu a mãe ainda muito novo e foi criado no Morro do Livramento. Estudou em escolas públicas e publicou seu primeiro trabalho literário aos 15 anos, um soneto. Anos depois, escreveu para revistas e jornais. Jamir é professor e membro da Academia Valadarense de Letras e tem Machado de Assis como patrono. E hoje ele vai me ajudar a contar um pouco da vida e obra desse grande escritor brasileiro. O Machado de Assis, ele é considerado o maior escritor brasileiro, não só pela Academia Brasileira, mas também pela literatura internacional, né? O Machado de Assis ele tem uma importância para a literatura mundial muito assemelhado ao Shakespeare, para a literatura inglesa, a diversos autores que nós lemos no Brasil como referências mundiais, mas que não está em língua portuguesa. Então, o Machado de Assis, em língua portuguesa, especialmente para o nosso contexto brasileiro, ele é um dos autores principais, né? Ele é o expoente da literatura brasileira. Ele é a referência maior pela completude da obra dele e pela importância que ele tem, o impacto que ele tem na literatura e na interpretação, de um modo geral, da sociedade brasileira. De família pobre e de pouca relevância na sociedade, o escritor venceu e superou diversas barreiras para ser considerado um dos maiores escritores do Brasil. Que é algo muito raro no período que ele vive, até porque ele não poderia se autodenominar um branco, né, que era algo que era relevante naqueles tempos. Os pais deles eram pardos, então essa mestiçagem, né, faria com que uma vida normal daquela época não seria uma vida de sucesso e de impacto, muito menos na literatura, porque não era comum, nem mesmo nas classes avançadas, o alfabetismo, né? As pessoas não eram pessoas que se preocupavam com as letras, né? Há uma classe de intelectuais, uma classe específica que era formada nos principais centros europeus e Machado não tinha acesso a isso. Então ele não é uma pessoa que, nem o acesso dele à escola pública foi um acesso que ele também pôde fazer de forma ostensiva. E ele mesmo não se relacionou bem com as relações na escola pública. Mas os pais sabiam ler, o que na época, né, para pardos, colonos, era algo muito raro. E Machado, então, ele vai devorar a literatura portuguesa e vai devorar a literatura inglesa, francesa, e vai conhecer e se comunicar através dos seus escritos com esses autores estrangeiros. E isso vai impactar muito a produção literária dele. Foram mais de 200 obras publicadas e diversas homenagens feitas a ele. Foi também o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele cria, né, ele reúne os escritores para criar a Academia Brasileira de Letras. Por isso a grande importância, né, ter como patrono Machado de Assis é mais do que uma responsabilidade, né? Ele pesa como a principal cadeira dentro das academias, dada a importância dele. A qualidade da obra do Machado é uma qualidade internacional. Se houvesse no seu tempo, né, um prêmio Nobel de literatura, com certeza Machado seria um ganhador desse prêmio. Como tem sido, né, até hoje, há prêmio Machado de Assis, e não há nenhuma dúvida da importância dele para a literatura mundial. Suas obras são divididas em duas fases, a romântica e a fase realista. E o ápice do escritor se deu nessa segunda fase, em que escreveu a famosa trilogia realista. Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cuba, essa trilogia que vai consolidar a carreira dele, transformar aquelas obras num estilo que vai impactar as gerações, elas são muito mais do que obras como contos. Elas penetram a psicologia social, a política, elas começam a revelar para aquela sociedade o duplo pensar do ser humano. Se você pegar Dom Casmurro, que vai trazer toda aquela dúvida sobre a culpa, sobre não ter culpa, quem é o culpado, isso perdura hoje, por mais que a gente esteja aí numa crise
política, nós ainda não conseguimos achar qual é o grau de culpa, qual é a culpa, e se aquele que acusa a culpa é também inocente. Destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou com a cara dele. Perdão, doutor, eu não estou defendendo ninguém, estou apenas citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. O que você quer, um capote, Andy? Vá buscar o gamão. Quando a gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, nós conseguimos identificar personagens da nossa política, né? Aquele mal, aquele cara que faz a coisa errada, mas que a gente convalida o errado, porque a gente fala assim, mas ele ainda é generoso no que ele faz de errado, né? O que existe entre a vida e a morte? Uma curta ponte? Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Então são obras que pode ser lida por um adolescente e ele pode com aquela obra interpretar a realidade em que ele vive. Para Jamir, Machado de Assis é considerado um clássico. O que a gente pode considerar um clássico? Basicamente, há duas características que eu gosto sempre de falar até para os meus alunos sobre um texto jurídico, sobre um texto médico, sobre um texto literário ou sobre uma música. O que é uma música clássica, né? É lógico que tem o estilo clássico lá, dos sons, da ritmo, mas o que eu posso considerar assim? Essa música ou essa letra é uma música clássica. Ela tem um quê de atemporal. Ela em qualquer geração, e depois que o autor morre, ou depois que aquela geração se esvai, aquela música ou aquele texto, ele permanece. E ele ainda faz sentido. Ele considera que a obra de Machado de Assis atravessou gerações e continua atual. O que era o Brasil daquela época, né? O Brasil era o Rio de Janeiro, né? São Paulo, de alguma forma, ainda não tinha uma relevância. A corte estava basicamente no Rio. Você tinha alguns pontos, né? Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, em alguns poucos pontos, algumas relevâncias, inclusive com revoltas, mas a corte, né, era no Rio de Janeiro, e ele vive ali. E o que aconteceu com o Brasil? Na verdade, o Brasil foi virando, né, urbano. Então, aquela realidade da política local ali, ela vai se espalhando pelo Brasil. O casal de malandros que dão um golpe, aquele que ficou rico e depois perdeu tudo, enlouqueceu, mas tudo, né, dentro de uma narrativa mais urbana do que uma narrativa bucólica. Ele recita um trecho da obra Quincas Borba sobre a realidade da política. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então aqui ele está falando, né? Na verdade, por mais belas que seja a ação, então, como, por exemplo, quando você tira algum privilégio de alguma classe, por mais que as pessoas reconheçam que aquilo é um privilégio, quem perdeu o privilégio não aceita, né? Ele demoniza aquilo ali. E aí nos resta o seguinte, para aqueles que estão derrotados, ou a gente odeia, ou a gente tem compaixão. Felizes aqueles cujos dias correm com a insipidez de uma crônica vulgar. Geralmente os dramas da vida humana são mais toleráveis no papel que na realidade. Jamir ressalta que foi convidado a entrar para a Academia Valadarense de Letras há quase um ano por um amigo. Quem me convidou para entrar na Academia Valadarense de Letras foi o George, que é também membro, né, da academia. Ele me falou da academia, da importância para o cenário cultural local. Acho que já tivemos dias
de glória e precisamos retomar em Valadares esses dias de glória, e um dos aspectos é com a cultura. Então eu me interessei por entrar na academia com esse objetivo, né, de ajudar a retomada, né, cultural da nossa cidade, e logo fui sorteado para ter como patrono Machado de Assis, que é para mim uma grande honra, dado ao meu viés, né, de escrita, de análise, que eu sou da área jurídica, né, então minhas obras elas são de análise da realidade social. E aí a obra, que é lógico que vem com um enredo, ela traz, né, muito significado para aquilo que a gente estuda do ponto de vista teórico abstrato.